tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula. Espero que todos vocês estejam em segurança na casa de vocês. Aula de língua portuguesa do nosso caderno pedagógico, aula de número 11, páginas 23 e 24 do nosso caderno pedagógico. Nós vamos tratar de um assunto que a gente já viu lá no terceiro ano e eu já dei uma revisão no início agora do quarto ano. E nós vamos falar sobre um assunto novo, tá? Então nós vamos começar a falar primeiro sobre um assunto que a gente já viu, que são os encontros vocálicos. Lembra dos encontros vocálicos, né? Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra ou na mesma sílaba. E nós vamos falar de um assunto novo também, que são os anagramas. Ah, professor, o que é isso? Eu nunca ouvi essa palavra. Anagramas é um mini enigma. São letras embaralhadas que formam uma palavra qualquer. A gente tem que adivinhar qual é a palavra que está sendo formada por aquele embaralhamento de letras ali, tá certo? Bom, então vamos começar a relembrar dos nossos encontros vocálicos. Vamos lá, alguns encontros vocálicos. Vamos lá. Peixe, ó, pei, né? O E com o I. Peixe. Caixa. Ó, A com I também. Olha o encontro vocálico de caixa. Saída. Ó, tem o A com o I, mas vocês reparam que o A com o I se separam. Quando eu vou dividir a palavra em sílabas, o A e o I se separam. Paraguai. Ó, o ai. Ó, são três vogais na mesma sílaba, perceberam? Uai. Quaisquer. Ó, uai, de novo, né? Três vogais na mesma sílaba. Bom, esse negócio de vogal junta, vogal separada, vai formar aquilo que a gente chama de hiato, ditongo e tritongo, né? O ditongo é o encontro das duas vogais na mesma sílaba, ou seja, quando eu divido a palavra em sílabas, essas duas vogais vão ficar juntas, elas não podem ser separadas. Eu dei o exemplo lá no início, a palavra peixe. Eixe, peixe. A palavra caixa. Caixa, Hawaii, tá vendo? Então isso daí é o nosso ditongo. Eu vou colocar aqui na parede agora projetada para vocês outros exemplos de ditongo. Leiam com atenção os ditongos e separem palavra por palavra e percebam que as duas vogais vão ficar juntas na mesma sílaba. Podem paralisar o vídeo se quiser para poder fazer esse exercício aí, tá joia? E vamos dar continuidade então aos nossos exercícios. Vamos pensar na palavra Uruguai. É o nome de um país, né? Um país da América do Sul, vizinho do Brasil. Uruguai. Separa Uruguai em sílabas. Olha aqui, ó, na parede, ó. Uruguai. Perceberam que o uai ficou junto? Então, três vogais juntas na mesma sílaba. Formam o tritongo. Lembra que di, for, lembra dois, né? Então, duas vogais. E tri, lembra três vogais. E o hiato? O hiato são as vogais que ficam juntas quando eu leio a palavra, elas estão de mãozinhas dadas, mas quando eu separo a palavra em sílabas, essas vogais também se separam. A palavra saúde. Perceberam? Quando ela está... Só para eu ler ali, as vogais estão juntinhas, mas quando eu separo sa-u-de, tá vendo? O A se separou do U. Isso daí é um hiato. Um outro exemplo de hiato, a palavra carioca. Perceberam? Carioca. Quando eu leio a palavra, as vogais estão ali de mãozinhas dadas, né? Elas não se separaram quando eu estou lendo. Mas quando eu separo a palavra em sílabas, ca-ri-o-ca, separou, certo? Separou a palavra em sílabas. Se separou a palavra em sílabas e as vogais também se separaram, nós temos hiato. Então, lembrando que
Ditongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais juntas na mesma sílaba. E hiato, as vogais, quando eu separo a palavra, as vogais também se separam. Tá certo? Bom, revisão feita, assunto relembrado, temos o exercício projetado aí no quadro. Mas antes de fazer o exercício, antes de projetar o exercício para vocês, vamos ler juntos o texto, afinal, o que é um hiato, ditongo e tritongo. Vamos ler junto com o professor? Ali no quadro. Você sabe o que são os encontros vocálicos? Você pode até não perceber, mas certamente faz uso deles todos os dias. O encontro vocálico é o encontro de 2 ou mais sons vocálicos. Por exemplo, oi, tchau, ei. Viram? Quando as vogais se juntam em uma mesma sílaba é que temos um ditongo. Por exemplo, beijo, rei, Páscoa, cacau. Já no caso dos tritongos, é preciso ter uma sílaba composta por 3 vogais. Por exemplo, espiões, enxaguei, Paraguai, saguão. E, por fim, um hiato é quando as vogais se encontram na mesma palavra, mas separam-se em sílabas. Por exemplo, joelho, hiato, álcool e ruído. Questão número 1. Marque um X no quadradinho correspondente ao encontro vocálico ocorrido em cada palavra. Vocês vão observar a palavra poeta. Separa a palavra em sílabas e perceba se a vogal ficar junta, ela pode ser ditongo ou tritongo, né? Se for 2 vogais juntas na mesma sílaba. Se a vogal se separar, ela forma um hiato. A mesma coisa vocês vão fazer com as demais palavras. Bom, agora nós vamos falar sobre o anagrama. Anagrama nada mais é do que um enigma, né? São letras embaralhadas formando palavras. Eu vou colocar alguns exemplos aqui no quadro, ó. Eu coloquei essas letras aqui. Perceberam as letras? Essas letras embaralhadas ali no quadro formam uma fruta muito gostosa, o nome de uma fruta. Que fruta é essa? Banana, muito bem, banana, isso aí. Bom, um outro exemplo de anagrama está ali no quadro. É uma verdura que a gente come muito na escola, na merenda da escola, verdura. Hã? Já conseguiram matar a charadinha? Muito bem, meninada esperta. Alface. Viu como é fácil? Anagrama não tem segredo. Anagrama nada mais é do que um enigma, letras embaralhadas formando palavras, tá bom? Então, vocês, já sabendo o que é um anagrama, vocês vão fazer com facilidade o exercício de número 2, que é completar a cruzadinha, tá? A letra A, completar a cruzadinha, e a letra B, escrever os verbos. Lembrando que verbos são palavras que indicam ação ou movimento terminadas em ar, er e ir. Acredito eu que vocês não terão nenhuma dúvida, porque vocês são tremendamente inteligentes, né? Se tiver alguma dúvida, já sabem, é só chamar no privado que o professor responde a todas, correto? Um beijo, aguardo vocês na nossa próxima aula.